Salve, salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula do concurso do Banese, tratando sobre conhecimentos sobre o estado de Sergipe. Na aula de hoje a gente vai tratar sobre o tema de ocupação e povoamento de Sergipe. Esse concurso que saiu aí na semana passada, aqui no nosso canal, a gente vai ter vídeos tratando de toda essa parte de conhecimento sobre Sergipe. Então você que gostou da primeira aula ou que não chegou por aqui agora, a gente tem material, vai ter material completo aqui no canal. Então se inscreve, certo? Se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para quando sair a aula você já ver, certo? E dizer também para vocês que curta, comente e compartilhe. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Quando você quando você se inscreve, quando você faz essas coisas, nosso canal que tem um conteúdo gratuito, que seguirá sendo gratuito, ajuda muito a gente, beleza? Dizer também que a nossa apostila para o concurso do Banese já está disponível. São conteúdo completo e questões comentadas. Para quê? Para você ler o conteúdo, assistir as nossas videoaulas e também você poder responder questões, porque isso ajuda muito na sua prova, beleza? E quando for lá perto do concurso, certo? Eu sei que tem muita gente que vai assistir esse vídeo aula lá para o final de março, para abril, quando vai ser perto da prova, teremos um aulão de revisão pertinho da prova, tranquilo? Então a gente tem todos esses materiais para você gabaritar essa parte de conhecimento sobre Sergipe, tá bem? Vamos embora para o nosso conteúdo. Olha só, quando a gente fala sobre processo de ocupação e povoamento, aí a gente já entende uma coisa, estamos falando da chegada dos portugueses. Por quê? Porque tem um tópico que vai ser a aula logo em sequência falando sobre indígenas em Sergipe. Então ele não está falando sobre os povos indígenas. A gente vai falar numa aula posterior, porque está posterior no edital de vocês também, beleza? Primeira coisa. Segunda coisa também, dizer para vocês, você não vai dizer de jeito nenhum que quando os portugueses chegaram aqui não tinha ninguém. Verdade? Pelo amor de Deus. Óbvio que tinham os povos indígenas, mas sobre eles a gente fala posteriormente. Então, qual é a motivação dos portugueses ao chegarem no Brasil, certo? E mais especificamente no estado de Sergipe? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vivia um momento do mundo que é da expansão marítima e mercantilismo. Tenho certeza que você assiste essa aula com papel e caneta na mão. Vamos lá, papel e caneta na mão. O que significa isso? Expansão, ou seja, os navegadores portugueses, certo? Então essa expansão, ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal, um poema muito famoso do Fernando Pessoa que fala, né, da expansão marítima portuguesa. Então esse processo que vai acontecer, Portugal ele vai dividir o mundo ao meio com a Espanha. Então é o chamado Tratado de Tordesilhas. Parte do mundo está com a Espanha, parte está com Portugal. E aí o litoral brasileiro cabe a Portugal. É nesse processo que, atrelado à expansão marítima, nós temos também o mercantilismo. Quando a Espanha chega na América do Norte, chega ali na América Central, né? Naquela região, o que eles encontram? Ouro. Então o que Portugal diz? Se ali tem ouro, aqui também vai ter. E aí a ocupação do território brasileiro, e o estado de Sergipe também, ela tem dois objetivos. O primeiro é achar ouro e prata. Era isso que eles queriam, encontrar ouro e prata. Encontraram? Não. Já fica logo de cara isso. Não encontraram ouro nem prata, tá certo? Segunda coisa, não permitia as invasões estrangeiras. Que invasões estrangeiras eram essas? Principalmente dos franceses. E anota aí, século XVI, que é 1500, né? O primeiro século de ocupação e colonização do Brasil, a nação que vai guerrear com Portugal pelo território de Sergipe, que você vai ter conflitos no litoral brasileiro, que Sergipe, inclusive, você tem relatos de chegadas, são os franceses. Não esquece isso e não confunde com os holandeses, que vão ser lá no século XVII. Tudo bem? Então, século XVI, eu quero duas coisas. Portugal chegando aqui, eu quero duas coisas. Ouro e prata, e quero impedir que os franceses ocupem o território. Beleza? Então isso é importante para você conseguir entender. E o território de Sergipe, ele tem uma importância significativa, porque isso é uma coisa que a gente vai estudando ao longo dos tempos e compreendendo. O território de Sergipe, ele era, primeiro, ele estava atrelado à capitania da Baía de Todos os Santos. Então, vamos lá, ó. A capitania de Sergipe, certo? Ela vai ser, que é chamada Capitania de Sergipe del Rei. Ela vai ser fundada no ano de 1590. Ela vai ser fundada no ano de 1590 e será atrelada à Capitania da Baía de Todos os Santos. Sergipe não tem uma autonomia ainda nesse processo.
Sergipe só vai ter a sua autonomia no ano de 1820, tudo bem? Então, durante todo esse período, Sergipe é parte da Bahia. Vocês conseguem entender esse processo? Então, é importante para a gente ter essa dimensão do que vai estar acontecendo aí. E o nome Sergipe é por conta do Rio dos Siris, tá certo? Tem algumas pesquisas recentes que podem apontar outras coisas, mas o nome Sergipe, inclusive, é um nome indígena, até para a gente conseguir ter essa dimensão, tá certo? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Não passe por esse vídeo sem deixar aquela curtida, aquele comentário, aquele hype, certo? Sem se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a crescer. A segunda forma, adquirindo um dos nossos materiais. Aqui na descrição você tem o link para poder falar comigo no WhatsApp e adquirir a apostila do Banese, tá certo, meu povo? Então você quer passar nessa prova, fala aí com a gente. E se você quiser também contribuir de outra forma, temos o Pix do canal, que fica aqui também na descrição. Você pode fazer um Pix de qualquer valor. Beleza, meu povo? Vamos embora. Então, o que a gente fala a respeito disso? O que a gente tem com relação a isso? A ocupação de Sergipe, que vai ser, primeiro, o contexto é esse que a gente falou. Os portugueses chegam aqui procurando ouro e prata, não encontram, expulsam os franceses. E aí a gente vai ter, primeiro, qual é o primeiro produto que os portugueses vão extrair do litoral brasileiro? É o pau-brasil. E aí eu quero que você entenda isso. O pau-brasil, ele é de extração. Ele não é uma cultura, uma economia que os portugueses trazem para o Brasil. Diferente de gado e cana-de-açúcar, que essas sim são as economias fundadoras e a gente vai tratar também numa próxima aula. Tudo bem, meu povo? Entenda isso, que é muito importante, tá bem? E aí, quando eles chegam aqui, eles vão extrair o pau-brasil. Sergipe é muito importante? Sim. Primeiro, Sergipe é uma região que tem muitos rios. Rio é muito fundamental para a vida, certo? Então você vai ter vários povos indígenas, você vai ter uma relação com esses povos indígenas, tanto os Tupi quanto os Tupinambá, você vai ter uma relação com esses povos e extrair o pau-brasil, que era um produto extremamente caro na Europa. Por que o pau-brasil é caro? Porque Brasil vem de brasa, brasa cor vermelho, escarlate, que era a cor da realeza. Então do pau-brasil você tira a tinta vermelha que vai tingir o tecido dos reis de Portugal. Entenderam isso? E essa é a importância do pau-brasil. Agora, quer dizer então que Portugal ficou satisfeito com o pau-brasil e não queria mais ouro? Não, porque o ouro era muito mais valioso. Este é o contexto que a gente vê do metalismo, tá certo? No mundo todo. Então eles estão correndo atrás de ouro e prata, certo? Só para a gente ter um contexto, nesse momento, Portugal tinha muito lucro nas Índias, região das Índias, ali naquele sudeste asiático, né? Naquela região da Ásia. Por quê? Porque você tinha as especiarias, cravo, canela, tudo isso era pimenta, tudo isso eram produtos extremamente caros dentro desse processo, tá certo? Quem quiser assistir uma série que fala um pouquinho sobre isso, sobre essa navegação, tem uma série chamada Sem Limites, que ela fala sobre primeiro a fazer uma circunnavegação completa da Terra. Eu indico, tá bem? Se você quiser ir nesse processo de assistir e tal, é bacana a série também. E aí o primeiro povoamento do estado de Sergipe vai ser São Cristóvão. Então não é ainda Aracaju. Aracaju vai se tornar capital ao decorrer do tempo, tá certo? Isso é comum, inclusive, com muitas regiões, que a primeira capital não é onde hoje é a atual capital, certo? No caso de Sergipe, o primeiro território é São Cristóvão. E o primeiro capitão donatário é Cristóvão de Barros, certo? Então vamos lá. Primeira capital, São Cristóvão. Por quê? O melhor local para eles se fixarem. E aí entendam, quando falo melhor lugar para se fixarem, tem um aspecto extremamente relevante com relação à defesa do território, tanto dos franceses quanto dos povos indígenas. Não é isso não. Então eles chegaram e a relação com os povos indígenas foi boa logo no começo. Não, de jeito nenhum. A relação ela é de aliança e de conflito, não erra isso. Então você vai ter uma relação de uma aliança com os povos indígenas, sim, até para conseguir extrair o produto, mas você também tem uma questão de guerra permanente. Não é uma pacificação completa dos povos indígenas. Isso não existe em momento nenhum da colonização. E aí Cristóvão de Barros ele vai ser essa figura importante nesse processo. Junto com a colonização, quem chega muito fortemente
a Igreja Católica. Isto é crucial para você conseguir entender. Quem são os católicos importantes nesse momento? Um gole d'água. Os jesuítas. Os jesuítas, eles são a companhia de Jesus, os soldados de Cristo. Eles são os religiosos, a ordem católica fundamental para o estabelecimento do cristianismo nas terras do além-mar, ou seja, o Brasil, nas colônias portuguesas. Então, junto com a colonização vem a igreja, isso é crucial. E junto com a igreja vem a catequese. O que é a catequese? É você converter os nativos, como os indígenas eram chamados, à força. Eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre catequese na próxima aula, sobre os povos indígenas. Mas entendam, o que se queria nesse momento era converter os indígenas à fé católica. Inclusive porque uma das coisas centrais no estabelecimento da saída dos europeus lá de Portugal, né, porque se quis expandir tanto, essa pressão inclusive da Igreja Católica, é por conta da Reforma Protestante, que fez com que vários países deixassem de ser católicos. Então a busca, ela tem esses dois motivos, que é financeiro, mas também religioso. Então esse é o contexto que leva à ocupação do estado de Sergipe. Então você vai ter como data importante 1590, que é o estabelecimento da capitania de Sergipe. Cristóvão de Barros, que é o primeiro capitão donatário, e São Cristóvão, que é a sede da capitania de Sergipe del Rei, que é o nome da capitania, que é o primeiro nome de Sergipe, que segue ainda hoje, né, esse nome de Sergipe, mas que vai ter essa influência muito grande para a gente entender a relação da ocupação de Sergipe com o Brasil e o que está acontecendo no mundo nesse momento. Beleza, meu povo? Espero que tenham gostado. Aperta no pitoco, curtir, comentar, compartilhar. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Tamo junto e forte abraço.